Dizem que os olhos são os espelhos da alma e podem denunciar o nosso estado de ânimo. Mas além das emoções, os olhos também revelam a nossa saúde física através da íris. Iridologia é o tema do Saúde em Prática que começa agora. Para falar sobre iridologia, recebemos aqui a nutricionista e especialista em iridologia, Maria Moura. Doutora Maria Moura, um prazer recebê-la aqui no Saúde em Prática. Obrigado. Prazer é meu falar sobre a íris, que a íris já existe há muitos anos, né? E existe muitos profissionais que falam da íris e eu agradeço imensamente por estar aqui. Não, é um prazer, acho que é um assunto que poucas pessoas conhecem e hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Então, Maria, até para a gente começar, explica para a gente o que é a iridologia. A iridologia é o estudo da íris, né? Porque através da íris dos olhos é que mostra os desequilíbrio físico e emocional da íris, do corpo, né? Da questão neurológica, memória também, a parte física. Então, através de estudos, mapeamento, é que mostra tudo sobre a íris. Que interessante. Agora, como é que se descobriu que a íris carregava todas essas informações sobre os nossos órgãos? Olha, a descoberta da íris surgiu há muitos anos, através de um menino, né, Dr. Ignaz, que se tornou depois um médico. Com a descoberta, ele tinha 10 aninhos, e ele brincando com uma coruja, que ela tem os olhos enormes, e de repente ele quebrou a perninha da íris, quebrou a perninha da coruja. Isso. E ele percebeu que em direção assim ao centro da íris apareceu uma margem, um risco, né? E ele cuidou da coruja, enfaixou, sarou a perninha, ela voltou a andar e aquele risquinho que apareceu ali sumiu na íris, né? Então foi através disso que despertou uma curiosidade nesse menino de 10 anos. Isso foi na Hungria, né? E a mãe dele era assim muito doente da questão, muitas dores, né? E ele sempre acompanhava a mãe nos tratamentos. Como era questão de dores, parte óssea, então o lugar que ele levava, que ele acompanhava a mãe, lá tinham muitas pessoas, quebrada. E ele foi crescendo e pediu para... Aí ele pedia se podia olhar na íris para ver e realmente ele começou a constatar, a ver diferença. Então ele tinha aquela curiosidade, se alguém quebrasse um braço, uma perna, de olhar e ver se ele via alguma diferença. Foi por aí que começou a descoberta da íris, né? E depois tinha um tio dele que era um profissional da área da saúde e os dois foram fazer pesquisa e estudar sobre a íris. Que bacana. Mas na verdade a íris tudo começou antes de Cristo. Nossa, que legal. Ela é muito antiga, né? Muito antiga, são estudos antigos. No Brasil, que ela começou mesmo, falar do nosso Brasil aqui, né? Ela começou a partir mais ou menos de 1900, que começou assim com mais profundeza, com mais pessoas. Agora, o que é que um iridólogo observa no olho do paciente no momento que está fazendo a avaliação da íris? O iridólogo, ele avalia a íris dos olhos através assim de uma parte superficial, nada interno, nada de fundo de olho. Então, se o olho está um pouco danificado, né, talvez alguma lesão devido à cirurgia ou algum acidente que houve, então já não dá. Se ele tem também assim, se ele está usando uma lente colorida, né, tipo azul, verde, já não dá também, no momento tem que tirar. Agora, com a lente transparente, nada impede. Então, o que ele avalia realmente são os pontos, as marcas. E assim, eu também, como sou muito fã da íris, assim, sempre estou buscando cada dia mais e já com as experiências de olhar a íris e avaliar a íris, né, nunca vi uma íris igual, de ninguém. Elas são todas diferentes. Todas totalmente diferentes, né? No entanto, que uma íris é diferente da outra. Tanto olho direito, olho esquerdo, né? Até tem algumas pesquisas mostrando que futuramente, né, pode ser que a íris seja uma forma digital, como a gente usa o dedo aí para banco, né? Mas está em estudos ainda, né? Então, assim, é diferente. E observa os pontos
as marcas, o tamanho, a cor, onde está direcionado, ligado um pontinho com o outro. É através disso aí que faz a avaliação da íris. Agora, como é feito esse exame, doutora Maria? Quais ferramentas são utilizadas? É só olho nu mesmo ou vocês precisam de algum equipamento para conseguir avaliar da melhor forma a íris do paciente? Juliana, tudo começou assim, até mesmo a olho nu, antigamente, né? Mas depois veio uma lanterna específica para clarear o olho, um lugar mais claro, né? Depois veio a lupa também, que a lupa hoje muitos usam para ler. Então, a lupa é um instrumento muito especial para olhar a íris, porque ela amplia, né? Sim. E varia, e tem outro também assim, chamado IrisScan, né? O IrisScan é um aparelho que ele não é brasileiro. Você coloca um aparelho no olho, né, assim para ampliar, e você vai gravando aquele olho e passa para uma fita, depois você volta, você pode observar aquela na tela, né, tipo uma televisão lá, um computador, aparece a íris, você pode colocar numa imagem parada e mostrando todos os pontinhos. E também você pode pôr em movimento. Eu acho muito interessante, eu assim, com a minha experiência de íris, olhar a íris em movimento. Porque quando a íris está em movimento, você avalia também um pouco assim, questão, se a pessoa é mais calma, mais agitado, mais ansioso, tudo isso, né? E até falando um exemplo assim de ansiedade, de questão de agitação, quando você pega um animal, por exemplo, um passarinho, você segura ele, o olho dele pula mesmo, assim, muito forte. Isso significa que você está pressionando, você está deixando ele sufocado. Então, eu gosto de avaliar a íris em movimento, mas hoje, como está tudo bem avançado, tem umas máquinas muito especial também, aí a gente pode fotografar o olho. Tem um aparelho, né, que você vai colocar junto, chamado iridoscópio, e através disso daí você vai fotografar e colocar aquela foto. E você pode comparar a íris, o antes e o depois também. Um exemplo, alguém quebrou a perna, vai lá, olha o pontinho, aquela perna sarou, depois você pega aquela foto, olha, tem diferença, tá? Dá uma diferença grande nessa questão aí. Desenvolvimento também, surgimento de alguns desequilíbrios. Então, a íris, ela mostra os desequilíbrios físico e também emocional. Legal. A nossa equipe de produção, doutora Maria, foi às ruas para saber as dúvidas das pessoas com relação à iridologia. Então, vamos ver a pergunta do TED agora. Eu queria saber, existe alguma contraindicação quanto ao exame da íris? Existe. Olha, a única contraindicação é assim, se o olho tiver, tipo assim, foi um acidente, uma cirurgia, né? Mas nada impede de fazer uma avaliação, porque simplesmente é um olhar no olho da pessoa. Agora, às vezes a pessoa tem sensibilidade à luz, aí não pode focar, né? Então, mas nada, nenhuma contraindicação. Você comentou que pode ser que um olho seja normalmente é diferente do outro. Isso. Uma pessoa que machucou um dos olhos consegue se observar pelo outro olho ou só vai ver uma parte, de repente? Só uma parte, tipo assim, se eu quero olhar... como está, tipo assim, um pontinho que é referente ao fígado. Então, eu vou ter que olhar no olho ao lado do fígado, né? Se eu quero olhar o rim direito, eu tenho que olhar no olho direito. Se a pessoa está com o olho esquerdo, que está completamente fechado, que ficou totalmente esbranquiçado, aí aquele lado vai ficar sem observação. Entendi. Bom, a gente vai ter que fazer uma breve pausa agora para o intervalo, Maria, mas no próximo bloco você aí de casa confere como é feito o mapa da íris. Então continue com a gente que esse bate-papo continua já já. Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está a doutora Maria Moura, que é nutricionista e especialista também em iridologia. Maria Moura, o que é o mapa da íris? Como ele é feito? O mapa da íris, ele foi assim, uma das primeiras descobertas a olhar na íris, perceber pontinhos, traço, né? Então, o mapa da íris foi descoberto por Dr. Bernardense, né? E assim, são feito um formato de um olho,
tá? Uhum. E aonde que é determinado todos os pontos representando o corpo humano, a anatomia do corpo Uhum. em uma volta. A gente até tá vendo algumas imagens ali. Esse é o mapa da íris que a gente Esse tá é vendo o ali a mapa figura. da íris. Quando uma pessoa começa a estudar íris, ele vai conhecer as diferentes cores dos olhos. Uhum. A gente Tá. até tá vendo outras imagens agora também que mostram as diferentes Isso. cores, né? Então, assim, tem a íris flor, íris gema, íris joia, né? Então, é onde que determina. Até tem um olhinho aí ao lado do azul que tá super manchadinho. Então, é um olho, assim, de uma pessoa que tem facilidade, assim, para depressão, emocional. Tudo tem um detalhe. Então, cada cor, cada ponto tem um significado. Olha tá? que interessante. A gente tem mais uma pergunta agora, doutora Maria, que a gente vai conferir. Roda aí. Doutora, existe diferença no mapa da íris entre homens e mulheres? Tem Boa diferença? pergunta. Né? Ó, o mapa da íris é um só, tanto para o homem como para a mulher. Uhum. Tipo assim, vou falar, tipo, o estômago da mulher, do homem, a mesma coisa, o coração, o rim, tudo, né? Personalidade, tanto pode mostrar para o homem e para a mulher. Existe apenas assim, quando se trata de órgãos sexuais, né? Tipo assim, vai mostrar um pontinho que indica o ovário da mulher, o útero do homem já vai indicar testículo. Então, essa é a única diferença, mas falar que tem um mapa masculino e feminino não existe. Olha que Não existe, interessante. Agora, tá? a gente pode dizer que esse exame, né, essa avaliação da íris, ela pode diagnosticar doenças, por exemplo? Olha, doença não, mas sim desequilíbrio, tá? Tipo assim, personalidade, desequilíbrio. Então, como nesse mapa da íris mostra ali uma anatomia do corpo, né? E são pontos, marcas que vão surgindo, como eu comentei assim, se quebrou a perna, então vai aparecer lá no pontinho do mapa, onde está direcionado, tá? Se a pessoa, de repente, ele começou a ter um probleminha de estômago, então tem o pontinho do estômago que vai surgir, tá? Essas diferenças. Agora, tá? já aconteceu então de você avaliar uma íris, observar ali o indício de uma doença e futuramente essa doença se manifestar? Com certeza. Já faz 15 anos, né, que eu avalio íris, né? Às vezes até algumas pessoas, por exemplo, assim, tem um pontinho lá no pâncreas, então, ó, cuidado, né? Então, não tá, a íris não revela doença, ela revela desequilíbrio, marcas, possibilidade de que a pessoa, um exemplo assim, né? Uma pessoa que tem sensibilidade, alergias, parte dos brônquios, então vai mostrar um pontinho lá na parte dos brônquios, né? Agora, qual é a doença? Não tem nomes de doença, definição. São órgãos, são desequilíbrio, sensibilidades. Agora, é possível avaliar, por exemplo, uma criança recém-nascida? Essa foi uma grande experiência que eu tive, hein? Eu tive gêmeas, né? Mariana e Giovana. E por ser gêmeas, então eu já tinha aquela curiosidade, assim, de olhar nos olhinhos. Quando eu recebia minhas bebês, uma com o olho mais claro, outra mais escuro, né? A primeira coisa foi olhar nos olhos para ver se realmente elas iam ser idênticas. Na hora que eu olhei, eu já sabia que não ia ser idêntica em nada. Isso foi uma comprovação, assim, muito grande, porque são minhas filhas, né? Então, assim, personalidades diferentes. Quando eu olhei na íris de uma, assim, com o olho bem claro, o olho arregalado, né? Olhou para a mamãe. Eu percebi que uma seria bem sensível, né? A parte, assim, parte de brônquios, mucos, mais secreção, que ia me dar trabalhinho com gripes, essa coisa. E realmente, ela é mais sensível, né? E a outra eu observei, assim, sensibilidade intestinal, né? Então, aquela, assim, intestino preso, gases, dores. Em alguns estudos mostra que o ideal é após os 3 anos. Mas uma coisa minha, que eu, assim, que eu procurei vivenciando, né? Até em questão de outras crianças, sobrinhos, né? Filhos de amigos. De ver um tipo de... Eu sempre gosto de olhar íris, né? E, às vezes, mesmo conversando com alguém, quando alguém tem um olho mais claro, fácil de visualização, já dá para ver. A gente comentou agora há pouco, Maria, que através da íris não se pode diagnosticar uma doença, mas pode perceber o desequilíbrio, né? Em alguns órgãos do corpo. Sim. Agora, acho que é importante a gente ressaltar que o exame da íris, né, a avaliação da íris, não substitui outros acompanhamentos médicos, né? Jamais.
Em alguns países, até em clínica, Estados Unidos tem, né? Eu tenho amigas, tem uma amiga nutricionista no Rio de Janeiro também, ela faz parte de uma clínica médica, né? Então sempre ela faz uma pré-consulta, né? E o pós também, assim, já avaliando a sensibilidade, personalidade. Tem também psicólogo também que dá uma olhada na íris, avalia para depois conversar com o seu cliente. Então isso aí ajuda muitíssimo. Mas não está descartado a hipótese de exames bioquímicos laboratoriais, tá? Jamais. E uma avaliação. Tipo assim, se um ponto da íris está mostrando lá facilidade para colesterol, jamais o iridólogo vai falar, você tem X taxa de colesterol, tá? Então, a possibilidade, a sensibilidade tem. Tipo assim, hoje está aí a fibromialgia, né? Muitas dores, as pessoas sofrem de muitas dores muscular, dores nos ossos. Sim. Então, a íris, olhando na íris, dá-se de se perceber um ponto assim muito claro, parecem assim um arco senil, uma nuvenzinha, alguns pontos da íris já indicando dores. Eu já cheguei a olhar em íris e a pessoa está toda de roupa, certinho. Quando eu olhar na íris, eu vejo totalmente, assim, toda a anatomia da pessoa, o corpo, né? Indicando que tem um problema de pele. E realmente, quando vai ver, é psoríase, é alergia, algum plurido, que está totalmente. Então, na íris estava tudo em volta indicando, só que não citou nome. De doenças, né? Muito interessante. A gente vai ter que fazer mais uma breve pausa aqui para mais um intervalo, mas no próximo bloco a gente segue falando de iridologia e tem também o quadro de Olho no Movimento. Então, Saúde em Prática volta já. Saúde em Prática está de volta hoje falando de iridologia e a nossa convidada é a nutricionista e especialista em iridologia, Maria Moura. Mas antes de prosseguir, você vai conferir um projeto de extensão da Unesp de Bauru que põe a criançada para se movimentar. O De Olho no Movimento está no ar. O projeto de ginástica Se Aprende com Brincadeira e Arte, ele existe desde o início de 2012. O público-alvo tem sido crianças no entorno de 8 a 14 anos de idade. O objetivo principal é, por meio da ginástica, daquilo que nós denominamos de ginástica formativa, oferecer o aprendizado de vários elementos que são inerentes a uma série de modalidades gímicas, como exemplo, a ginástica artística, ginástica rítmica e entre outras. Nós temos uma parceria com o MF, localizado aqui próximo, já está fazendo 2 anos que nós temos esse contato e que está sendo muito interessante, tanto para o aprendizado dos nossos bolsistas, como também a experiência, né, em termos de convívio desses alunos que para cá vêm realizar essas tarefas. A parceria que tem acontecido entre a Unesp e estes alunos tem sido assim, muito importante, tanto para eles como para a própria família, porque a gente tem percebido assim, que a criança ela consegue se envolver melhor, assim, uma concentração maior, a família aprecia muito a oportunidade que eles têm de ter um contato com o lugar, né, a experiência aqui do local e com um esporte que dificilmente eles teriam acesso. O projeto é uma forma de pesquisa para os alunos, é uma forma, entre aspas, laboratório, porque é onde o aluno pode tentar ensinar, tentar aplicar o que ele aprende na faculdade com as pessoas de fora. Do ponto de vista físico, a gente acaba ampliando aquilo que nós chamamos, que nós denominamos de acervo motor, né? Pela forma como eles experimentam uma série de habilidades inerentes à ginástica. Num segundo momento também, a gente vê uma melhora nas capacidades físicas, como a flexibilidade, a resistência, a força e outras mais. A gente também percebe também algumas mudanças em hábitos de saúde, como aqueles da prática esportiva e também na prática do exercício físico. Essas atividades que acontecem aqui, elas acabam refletindo na sala de aula com relação assim, à questão de concentração, porque para elas participarem aqui das atividades voltadas para a ginástica,
elas precisam ouvir, precisam ter alguma disciplina, saber respeitar, né, a hora de jogar. E tudo isso acaba refletindo, com certeza, na sala de aula e no desenvolvimento destas crianças. Para quem tiver interesse em participar do projeto, faça contato com o Departamento de Educação Física, os escolares, alunos das escolas públicas, particulares, crianças, filhos de funcionários, enfim, toda a comunidade, a proposta está aberta, né, para adesão. Muito legal esse projeto, parabéns aí ao professor Carlos e a todos os envolvidos. Bom, retomando o assunto aqui, Maria Moura, quem usa óculos, lente de contato ou tem algum outro problema visual, pode ter o exame da íris alterado? Só se tiver, assim, cirurgia, né, que interfere em alguns pontinhos, mas normalmente quando a íris, só se ela for danificada por completo. Aí não alguma dá. cirurgia? Isso, mas aí tem o outro olho, né? Às vezes pega alguns pontos que não dá para visualizar. E lente de contato sendo transparente, Não tem posso olhar problema. tranquilamente, pode ser avaliada, tá? Interessante. No entanto, né, que a íris, ela modifica muito quando criança, quando jovem, quando adulto. Eu já cheguei a observar muito também, assim, antes e pós-depressão também, dá uma diferença bem grande na íris também. Olha. Às vezes alguém que estava totalmente saudável, de repente ficou doente, né, e sensível, uma sensibilidade, pós tudo isso, uma depressão. Então, a íris dos olhos mostra. Mas é muito interessante, porque é até bíblico, né? Em Mateus está, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E tem vários outros, né? Então, são coisas assim muito claras. A mãe, ela conhece o filho pelos olhos. O amor, quando o casal, o namorado, né? Então, o olhar tem assim, é chamativo, né? O olhar é a expressão da verdade, né? Então, a íris, ela é muito assim, positiva essa avaliação da íris dos olhos, quando o profissional realmente sabe avaliar. Bom, agora após o pré-diagnóstico de um iridólogo, o que é que o paciente deve fazer? Você às vezes na íris mostra que ele é uma pessoa muito agitador, né? Ele é uma pessoa assim bloqueada, na íris dá para ver. Então, vamos recomendar o profissional certo para ele fazer um acompanhamento, né? De repente, eu como, tipo assim, apresenta ali uma baixa imunidade, uma sensibilidade também, igual às vezes eu falei da íris de mucos, né? Muito mucos, muita secreção. Então, essa pessoa ele deve procurar um profissional. A nutrição também é importante para que se mantenha um equilíbrio. Na também. verdade, existe muitos profissionais, avaliadores, iridólogos que são nutricionistas, porque a iridologia, ela veio assim de tratamentos alternativos. Ela é muito ligada com florais, homeopatia, acupuntura. Então, são assim, na base dos alternativos. Existe o conselho, né, grupos, né, de estudiosos, né, muitos livros já foram escritos, muitos autores que é incluído nessas pessoas que fazem avaliação da íris, que são homeopata, pessoas que psicólogo, pedagogo também, né, psicopedagogo, né, e nutricionista. Então, são os profissionais que mais, assim, procuram. E a nutrição, com a fitoterapia, com os alimentos funcionais e com a iridologia, ela dá um resultado muito bom. Muito interessante. Bom, quero agradecer a sua presença aqui, doutora Maria. Foi um prazer recebê-la. Acho que a gente conheceu junto com o pessoal de casa muitas coisas novas sobre a íris e sobre o nosso corpo. Então, foi um prazer recebê-la. Obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço imensamente. Bom, você aí de casa perdeu algum programa? Então acesse o nosso site, lá você encontra todos os programas já exibidos. E eu te espero no Saúde em Prática da semana que vem. Então, até lá. Tchau, tchau.